Oi, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. É uma pena que a gente não possa fazer isso pessoalmente, mas eu espero que dê para fazer depois. A gente vai ter muito o que falar. Eu agradeço a oportunidade para mim, ao parkour feminino, à comunidade feminina em geral. Isso é muito importante para a gente. Bom, eu sou a Gabi Machado, eu tenho 24 anos e pratico parkour há 4 anos. Eu comecei a praticar muito do nada, na verdade eu já conhecia, né? Um primo meu fazia há anos, mas nunca chamou minha atenção porque eu era da capoeira. Eu queria seguir carreira, queria dar aula, ajudar meu mestre na época, eu estava fazendo educação física justamente pensando na capoeira, mas eu queria sair de casa, queria ser independente. Na época eu trocava aulas com o meu mestre, em vez de pagar, eu dava aula e treinava também à noite com ele. Então, eu comecei mais ou menos nesse tempo, né? Já estava fazendo capoeira há vários anos. E aí eu decidi que eu precisava sair de casa. Queria ser mais independente, cuidar das minhas coisas. Eu também tenho as minhas peculiaridades, então eu queria estar num lugar que eu me sentisse um pouquinho mais eu mesma. E eu procurei emprego, mandei currículo para vários lugares, para várias academias. Eu não tinha experiência nenhuma, não tinha formação. E aí, uma das academias, né, na verdade a primeira que me chamou foi a academia de parkour. E eles me chamaram para ser recepcionista. Na época era para fazer estágio, era só 3 meses. Então eu fui, né? Eu queria ter experiência, ter uma graninha também. E acabou que assim, eu fiquei, aí uma menina da recepção saiu, já tinha eu lá, que já estava há 1 mês e meio. Fui ficando mais, comecei a me envolver e eu assistia muitas aulas, né? No começo eu não tinha interesse, eles falavam que a gente podia fazer aula para entender o parkour, até para a questão do negócio, né? Mas eu não me interessava muito e eu usava o espaço para treinar capoeira. Eu também tive que parar as aulas, tanto de dar aula quanto de treinar capoeira, porque eu fazia à noite e eu trabalhava à noite também. Então, aos poucos, eu fui começando a treinar sozinha, né? Eles têm uma área lá de tatames para a área de ginástica, então eu treinava naquela área, fazia os movimentos de capoeira lá. Só que, com o passar do tempo, eu já vinha me distanciando da capoeira porque era um ambiente machista, né? Eu tinha problemas, por exemplo, a gente tinha calor na hora do treino, não podia vestir uma regata, vestir um top para treinar. É, os comentários, as músicas da capoeira, muitas músicas são machistas, falam pra mulher que ela não tem que passar maquiagem, que ela não tem que sair de casa. E assim, coisas que elas têm que ser discutidas no meio feminino, né? As meninas têm que ver o que elas sentem à vontade. Você se sente à vontade de passar maquiagem, você não se sente. E não um homem impondo pra ela o que ela tem que fazer ou não. Se a mulher quiser passar maquiagem, ela vai passar. Se ela quiser sair de casa, ela não tem que pedir permissão pra ninguém. E eu já sentia isso na época da capoeira, mas assim que eu parei de ficar nesse ambiente, eu acho que bateu um pouco mais forte, que eu não concordava com as coisas que eu ouvia. E no mesmo tempo, eu pedi para um professor me ensinar um movimento de parkour específico, um movimento qualquer, na verdade. E aí ele me ensinou o Monkey, que é uma ultrapassagem de obstáculo. Eu comecei a repetir esse movimento sozinha, né? Quando eu comecei a trabalhar lá mais fixa mesmo, eu abria e fechava a academia. Então eu chegava mais cedo, treinava, e aí fechava a academia e continuava treinando. Chegou num ponto em que, assim, eu saía correndo à noite, porque eu fechava às 10 horas e continuava treinando, às vezes saía correndo para pegar o último ônibus. Mas eu virou um vício, então eu estava sempre treinando. Eu não tinha muito repertório de movimento no parkour, tinha da capoeira, ela com certeza me ajudou. Acho que toda modalidade ajuda porque você cria mais consciência corporal e uma modalidade sempre vai estar conectada à outra de alguma forma. Então, eu já tinha mais flexibilidade, eu tinha uma certa força também da capoeira e isso me ajudou bastante. Mas o parkour, ele é muito diferente porque ele abre possibilidades de movimento. E embora na capoeira também exista isso, eu acho que o parkour é a modalidade que eu nunca vi uma modalidade com mais possibilidades do que o parkour. Por ele justamente não ter regras. Ele tem bases, mas ele não tem regras. Então você pode explorar como você quiser.
E ali eu encontrei uma forma de explorar o que eu queria, da forma como eu queria, sozinha, numa academia de parkour. Tipo, tinha todos os obstáculos para mim, então era incrível, assim, era muito privilégio, sabe? E foi isso. Aí eu me afastei total da capoeira, comecei a treinar sozinha sempre na academia, comecei a treinar na rua sozinha também, tinha mais receio, porque a rua é um ambiente mais hostil para a mulher em geral, e ainda mais o praticante de parkour. Como praticante, sempre te perguntam: o que você está fazendo? Nossa, você não vai se machucar? E se você é mulher, é ainda pior, porque aí você vai ouvir: isso não é coisa de menina, nossa, vai embora, vai para sua casa. Uma vez um cara até falou que eu ia morrer. Eu já ouvi que eu ia morrer porque eu estava praticando parkour. Tinham dois amigos meus junto comigo, e aí ele disse para eles que era perigoso, e aí quando ele me viu, ele disse: essa menina vai morrer aqui. Então, o começo foi conturbado. Ouvi muitos comentários machistas, sim. Ouvi que não era coisa para menina, pessoalmente, vieram me mandar mensagem. Ouvi de praticantes, muita coisa também, praticantes me dizendo que a forma como eu fazia não estava correta, que eu precisava fazer tal coisa, que eu precisava fazer esse fortalecimento, eles passando regras para mim, e por isso eu me fechei muito da comunidade. No começo, principalmente, eu queria me encontrar numa modalidade que é aberta para todo mundo, certo? Ela é aberta em questão de movimento. Você não precisa lidar com o outro na questão de treino. O parkour não é uma atividade que você precisa de outra pessoa para praticar. Você pode sair sozinho e treinar. E aí eu tinha muito esse conflito de falar assim: deixa eu me descobrir, deixa eu entender que tipo de movimentação eu gosto, se eu quero fazer, a gente chama de big jump, que é um salto grande, saltos com grande distância, ou se eu quero fazer movimentos pequenos, se eu quero envolver isso com outra modalidade, se eu quero experimentar, se eu não quero treinar hoje, se eu não quero fazer físico, deixa eu entender. E aí eu me afastei no começo, eu não tinha muito contato com a comunidade, sempre treinei muito sozinha. Eu tinha dois amigos que, às vezes, se eu não estava sozinha, eu estava com eles. E aos poucos, quando eu me senti segura o suficiente para falar: ok, isso é o que eu construí, é assim que eu me sinto segura, eu comecei a me abrir para a comunidade. E, ao mesmo tempo, a aceitação foi muito maior, porque eu já tinha passado pelo processo, né? Ser iniciante em qualquer situação, às vezes é muito complicado, porque as pessoas querem que você passe pelo processo delas, e não pelo seu mesmo, o seu próprio processo. E depois, como eu já tinha uma ideia, já tinha pesquisado muito, experimentado muito, já vinha praticando há bastante tempo, eu também fui mais aceita. E fui muito aprovada por homens, né? Porque você, nesse ambiente, precisa ser aprovada por homens para então poder ser aprovada por qualquer pessoa. Não importava o quanto, até hoje, a comunidade feminina indica muitas meninas de como elas estão evoluindo, de como elas estão aparecendo na cena, mas os caras vão sempre continuar falando assim: não, a que eu aprovo é essa e essa aqui vai aparecer mais. Então, a gente tem um grande conflito aí para resolver. Mas eu comecei a me envolver um pouco mais. Daí surgiu a ideia do projeto. O projeto do documentário, né? Basicamente, eu fiz um quiz, né? Umas perguntas no meu Instagram, eu não tinha assim muito da minha. Eu sabia que eu queria fazer algo do tipo, mas eu não tinha na cabeça especificamente o que eu queria fazer. E aí eu perguntei: existe machismo dentro da comunidade do parkour? Sabe, naquela caixinha de pergunta. Cara, daí veio de tudo. Eu tenho salvo até hoje. Veio gente falando que não existe machismo dentro do parkour. Não, porque a comunidade ela é super inclusiva. Aí chegou no nível de alguém me dizer assim: não existe machismo no parkour. E se alguma mulher dizer que existe, é mentira. Eu recebi mensagens assim de mulheres, o que foi ainda mais duro. E aí eu falei: cara, ao mesmo tempo que vinha isso, vinham muitas mensagens de meninas falando assim: com certeza, parei de treinar porque sofri machismo. Nossa, eu treinava há 10 anos, mas eu sofri assim, eu ouvi tanta coisa que pro meu psicológico, para as atividades do dia a dia, não foi o suficiente a paixão pelo parkour e eu só desisti. Eu já ouvi que eu não devia treinar porque eu sou mulher, que o meu treino era ruim, e enfim, inúmeras coisas. E daí eu falei: cara, isso precisa ser falado. Não dá pra. Como assim a gente não tem
A gente tem várias grandes discussões sobre grandes atletas do Brasil, homens, e a gente não fala sobre a mulher no parkour. Ou se fala, mas o discurso das mulheres que falam é calado, sabe? Então eu já entrei tretando, eu já entrei brigando com a galera. E aí eu falei, eu vou fazer algo a respeito, porque eu consigo, sabe? Eu consigo separar um momento do meu dia, eu tenho o privilégio de trabalhar numa academia de parkour, de ter acesso às meninas, de ter acesso à internet, de ter amigos que têm câmera. Eu tenho que usar isso, eu não posso deixar isso tudo passar, sabe? Porque muitas pessoas que não têm o que eu tenho, querem fazer o que eu quero fazer e não conseguem. Então, eu tenho essa oportunidade e eu vou usar ela. Mais do que isso, eu não queria falar por ninguém. Então, eu pedi para as meninas mandarem os áudios e falarem elas o que vocês passaram, o que vocês ouviram. E aí, assim, é o que vocês viram no documentário e muito mais. Eu não botei todos os áudios. São coisas horríveis, né? As meninas se abriram pra caramba, eu fiquei muito feliz, porque ao mesmo tempo é muito difícil. Ao mesmo tempo é muito difícil você se abrir, porque você sabe que isso vai voltar. Por exemplo, pra mim voltou muito, muita gente veio no começo, quando eu comecei a falar disso, nossa, muita gente veio criticar, tipo, nossa, não leva isso pro parkour, mas faz parte da comunidade. A gente não pode negar porque a gente ama o parkour, você ama a sua modalidade, mas ela tem coisas ruins, sabe? E às vezes não é dela, é da comunidade que representa ela. Mas você precisa falar disso para que a sua modalidade seja realmente o que você quer que ela seja. Então eu falei com as meninas, elas mandaram os áudios, eu convidei duas meninas, que são a Agnes e a Karina. A Karina, ela é incrível, ela é uma organizadora também ela é a organizadora que está há muito tempo no Regional, que é um evento que a gente faz para reunir meninas para treinar, né, em São Paulo, mas tem em vários pontos do Brasil também. O Regional Feminino a gente organiza, ela me chamou também para organização. Ela é incrível, ela é uma das maiores atletas que eu conheço. Ela é uma representatividade negra muito forte no parkour. A gente tem muito menos... A gente já tem pouca visibilidade por ser mulher. Mulher negra, muito menos. Eu espero que ela também tenha oportunidade de falar. Eu não quero falar por ela, mas ela tem muito menos oportunidades do que eu tenho. E, enfim, chamei ela. E ela trabalha hoje comigo, inclusive. E chamei a Agnes, que ela é arquiteta também, é uma ótima praticante. Ela também tem bastante envolvimento com parkour há muitos anos. Falei com elas que eu gostaria que elas participassem, né, pela pessoa que elas são, pelos trabalhos que elas já fizeram pela comunidade, pela representação que elas têm ali, e principalmente porque eu queria uma equipe formada por mulheres. A Tati é a minha melhor amiga, que é a menina que filmou também. Então eu reuni isso pensando justamente assim, cara, eu preciso de um registro. Não adianta eu vir aqui, falar várias coisas e acabar, sabe? A gente não sabe, como praticante mulher, você não sabe se isso vai durar. Você não sabe se você pode ser atleta. O atleta de parkour em geral já é complicado, porque o esporte no Brasil não tem valorização. O parkour, que ainda é novo, pior ainda. E ele é muito marginalizado, ele é visto como uma coisa, pular muro, nossa, invadir casa. Acham que o parkour é isso. E não, o parkour é movimentação. O parkour não tem a ver com invadir nada ou com pular prédio, sabe? É uma outra visão. Então, para o praticante de parkour em geral, já é complicado. Para a mulher, é pior ainda. Então, como eu não sabia o quanto isso ia durar, se ia vingar, se eu ia continuar trabalhando com parkour, até hoje eu faço letras, por exemplo, que é uma faculdade completamente diferente, embora seja comunicação, né? E o movimento também seja uma forma de se comunicar. É um pensamento de assim, cara, se der errado, eu vou ter que fazer outra coisa. Então, eu já sabia que, ficando ou não, eu tinha que deixar alguma coisa ali. É o que eu continuo fazendo. Eu continuo buscando usar as oportunidades que eu tenho para melhorar o meio que eu estou. E tentar melhorar ele até quando eu não estiver nele. Porque ele não tem que estar melhor só porque eu tô aqui, né? Ele tem que melhorar para sempre. E foi incrível. Assim, eu vi muita menina vindo falar que não teve coragem de mandar áudio, que achou que não ia pra frente, ou que achou que ia acontecer alguma coisa, tipo, pô, não quero... Você não quer se expor, você não quer ser essa pessoa que todo mundo olha e fala, nossa, olha ali a menina que fica falando de direitos das mulheres. E, tipo,
é legal falar de direito das mulheres. Tipo, é incrível ter direitos, ter possibilidades. Mas eu sei como a sociedade taxa as pessoas que lutam por isso. Então, eu fiquei feliz porque mesmo as meninas que não tiveram coragem, ou nem coragem, mas assim, foram muito prejudicadas na época que sofreram isso para mandar um áudio agora, elas também chegou nelas, sabe? E elas se ouviram ali. E, enfim, foi incrível. Ainda tem muito disso, mas eu acho que a comunidade caminha para ser melhor. A gente caminha para discutir muito mais isso, né? Já era discutido antes de eu entrar. Agora a gente tem muito mais gente falando também, cada vez mais. A gente tem grupo do WhatsApp, a gente tem o regional, que acontece em vários lugares. A gente tem o encontro feminino, que acontece também todo ano no Brasil. Infelizmente, né, esse ano tá complicado, mas a gente ainda tem as nossas conexões, a gente compartilha treinos, compartilha ideias, a gente está se ajudando. Nesse momento fica mais difícil, inclusive, né? Porque com a pandemia a gente não pode sair na rua, mas a gente se vira. Sobre o dia a dia também, existe outra coisa interessante para falar, que existem uma das maiores dificuldades para as meninas, e foi uma grande dificuldade para mim também, é o ponto de você treinar na rua sozinha. Que o que acontece? Você está à mercê, né? Uma mulher na rua já é complicado, não precisa nem estar praticando nada. Então, você fica com medo de ser abordada, você fica com medo de ser estuprada, você fica com medo de ser assediada. Eu já fui muito assediada. Eu lembro o último treino que isso aconteceu, eu tava de shorts, tava no verão, no ano retrasado. E eu tava de shorts, tava muito calor, tava treinando bem, e aí um cara começou a me perseguir. E aí eu ia pra outro lugar, ele vinha, e ficava olhando pra minha bunda, e ficava fazendo insinuações, e aí eu fui embora chorando pra casa, eu fiquei muito mal. Acabou com o meu dia, na época eu treinava só de domingo, porque eu só conseguia tempo pra treinar no domingo, na rua, né, nos outros momentos eu treinava na academia. E eu ainda tinha esse privilégio de conseguir treinar durante a semana no mesmo ambiente de trabalho, o que muitas meninas que trabalham com outra área não têm. E foi muito complicado esse dia aí, cara, eu tive uma autocrítica, fui me perguntando se eu não era forte o suficiente, mas aí eu, obviamente, botei a mão na consciência e falei, eu não tenho que ser forte o suficiente. O cara tem que parar de ser idiota e me respeitar. Eu não tenho que ser forte para aturar esse tipo de coisa. Eu não tenho que aturar esse tipo de coisa. Já começa por aí. Esse cara que tem que, né, crescer, amadurecer um pouco. Então, essa é a minha realidade, levando em conta que eu tenho um lugar para treinar, eu tenho a chave do lugar que eu trabalho, o lugar tem estrutura para isso. Mas para você fazer aula de parkour, num lugar desse, você tem que pagar. E treinar na rua é estar à mercê das pessoas. Então é muito complicado, muitas praticantes desistem de treinar, muitas praticantes só não conseguir convivendo com isso, sendo que a gente tem muitos outros problemas, inclusive relacionados a machismo para lidar em outras áreas. Então você acaba às vezes fazendo uma escolha. O nosso trabalho como praticante, como atleta, mulher, acredito que seja muito dar esse incentivo e conscientização para a comunidade, para todo mundo. Eu acho que não adianta no começo, eu estava me descobrindo, então tudo bem eu ter esse distanciamento. Agora que eu já sou uma pessoa segura, faz anos que eu treino, não faz sentido eu não me colocar, sabe? Não faz sentido eu não lutar para que as meninas tenham o que eu tenho, porque o que eu tenho foi por causa de uma situação muito privilegiada. Por mais difícil que ela tenha sido, por mais que eu trabalhe para isso, por mais que qualquer coisa aconteça, eu venho de uma situação de privilégio que eu tenho um lugar para treinar. Então, o que eu diria para essas meninas é o que eu continuo dizendo até hoje. Se precisar de ajuda, conversa com a gente, conversa com a praticante que você conhece, com o atleta que você conhece, entenda os métodos que ela usou para se dibrar, para se esquivar disso, para sair dessa realidade de desistir do treino por causa dos outros. Se inspire
no que te faz bem. Você não precisa se inspirar só no que as pessoas falam. Não é porque você é mulher que você não pode se inspirar num homem. Assim como não existem só homens para você se inspirar. Assim como você tem que se colocar na sua modalidade, você tem que se enxergar nela. Então converse com as pessoas, sabe? Não deixa isso, não deixa assim, não deixa acontecer de que nem eu fiz, de treinar e ir embora chorando para casa e acabou. Reflita sobre isso, mas fale com as pessoas, pede ajuda. Cara, tem uma atleta, assim, tem a atleta que todo mundo conhece do Brasil, mas existem muitas outras meninas também que você consegue acessar. Alguns lugares, em São Paulo, por exemplo, tem muito mais praticante. Mas em outros lugares também tem. E nos lugares que não tem, a gente tem a tecnologia para conversar. E estamos aqui, sabe? Estamos juntas. É uma luta que todas nós estamos lutando, mesmo que de forma diferente, mesmo que algumas já tenham mais privilégios e mais acesso, a gente ainda está lutando junta. E não é porque eu tenho acesso, por exemplo, a uma academia, que eu vou esquecer de quem não tem. Eu já estive também num lugar de olhar e falar assim, poxa, queria treinar, mas estou trabalhando, não consigo descer lá para treinar. É assim que uma pessoa que vê o lugar que eu trabalho, vê todo dia. Ela vê o lugar existindo, mas ela não pode usar. Então, eu diria para essas meninas isso, cara, fala comigo, fala com alguma praticante, procura a gente tem grupo, tem o Parkour Feminino Brasil, tem o Parkour Feminino São Paulo, tem várias outras meninas também, outras páginas, grupos masculinos de parkour, inclusive, compartilham já algumas meninas, vem falar com a gente. Não deixa isso te impedir de fazer uma coisa que você quer fazer, que você gosta. E é isso. Eu fico muito feliz que essa comunidade esteja crescendo, que eu possa fazer parte disso. Fico triste, lógico, com essas coisas que acontecem, mas eu acho que a gente tem que se fortalecer. E o meu papel aqui não é ficar triste. Meu papel é ver que eu consigo ser mais forte que isso e fazer um escudo para ir na frente de todo mundo empurrando. Até que em um momento esse escudo fique um pouquinho frágil, mas aí eu me seguro em outra amiga e a gente vai se segurando. Então a gente tá junta nisso. É isso. Eu vou fazer, inclusive, aqui, tô em casa, né? Não estamos saindo. Então, eu vou fazer um flowzinho aqui, uns movimentos. E aí vocês podem ver, podem usar como quiser também. Espero que tenha sido bom. Falei muito. E obrigada pela oportunidade. É muito incrível pra mim. É muito incrível que hoje em dia a gente tenha mais portas. Aos poucos isso vai se abrindo. Eu sei que demora, mas eu fico feliz quando vejo que tem lugares que estão apoiando a gente. E obrigada. E até breve, espero.